começar entendendo essa decisão de Alexandre de Moraes de encaminhar a PGR, né? O ministro Alexandre de Moraes deu um prazo agora de 5 dias para que a PGR se manifeste sobre a declaração da defesa de Bolsonaro sobre a ida à Embaixada da Hungria, no dia 12 de fevereiro. Isso depois de ele ter sido alvo de uma operação e que, inclusive, apreendeu seu passaporte. Em resposta enviada a Alexandre de Moraes, os advogados de Bolsonaro classificaram como ilógica a sugestão de que o ex-presidente fosse pedir um asilo político ou tentar fugir do país. O documento diz ainda que o ex-presidente mantém a agenda política com o governo da Hungria, com quem tem notório alinhamento. E agora a PGR tem 5 dias para dar um parecer a Alexandre de Moraes, que depois vai tomar a decisão do que vai fazer com essa atitude de Bolsonaro. É do trâmite, ô Josias? Começo com você agora. É do trâmite justamente a PGR dar um parecer? Por que Moraes pede um parecer à PGR? Isso é uma praxe, Fabiola. O ministro deu 5 dias e a manifestação do procurador, ela pode ser acatada ou não pelo ministro do Supremo, né? Mas é uma praxe pedir ao chefe do Ministério Público que diga algo sobre um assunto como esse, um inquérito que está submetido à supervisão da Procuradoria-Geral e o Gonê vai ter que se manifestar. E essa conversão da Embaixada da Hungria numa hospedaria do Bolsonaro entre os dias 12 e 14, está muito claro do que se trata, né? Então, o Gonê não tem muita alternativa senão a de considerar que houve um esboço de rota de fuga e sugerir providências. Podem ser providências mais draconianas, menos draconianas. A única coisa que não é concebível aqui é a inércia, né? Em 2019, quando estava ali na bica de escolher o seu primeiro procurador-geral, Bolsonaro ele deu de ombros para a autonomia constitucional do Ministério Público e praticamente incluiu o chefe do Ministério Público dentro do organograma do governo. Ele, numa declaração, comparou a sua gestão a um jogo de xadrez. E o Bolsonaro disse que o procurador-geral é a dama ou a rainha e definiu o procurador-geral como a peça mais poderosa do tabuleiro, que ele pode se movimentar em todas as direções. E o presidente, que seria o rei no xadrez, seria o mais importante, porque perder essa peça significa ser derrotado no jogo, né? Ele escolheu Augusto Aras e foi blindado durante 4 anos. Agora o Bolsonaro está numa situação diferente. Ele foi destronado e está nas mãos do Paulo Gonet. Paulo Gonet foi indicado pelo Lula, mas foi aprovado lá no Senado com o apoio da bancada bolsonarista. E vem adotando nesses inquéritos relacionados ao Bolsonaro, ele vem adotando um comportamento de anti-aras e revela até uma rara e fina sintonia com o Alexandre de Moraes. Então, nesse caso aí, Fabíola, dos pernoites do Bolsonaro na Embaixada da Hungria, o Gonê pode fazer quase tudo pelo Bolsonaro, só não pode fazer papel de bobo. Qualquer cidadão pode se refugiar numa embaixada, requisitar asilo político a um ditador amigo. A questão é que, diante de um esboço tão nítido da rota de fuga, o procurador-geral e o próprio Supremo, ele não tem o direito à inércia, né? O Bolsonaro odeia a realidade, mas a realidade ainda é o único lugar onde se pode conseguir uma boa tornozeleira eletrônica, um mandado de prisão preventiva, alguma coisa há de ser feita. O que não dá é para não fazer nada. Então, eu presumo que o Paulo Gonet indicará ao Alexandre de Moraes o caminho, que pode ser adotado pelo ministro ou não, pode optar por algo mais draconiano, enfim, alguma coisa eles vão ter que fazer, Fabiola. A inércia, nesse caso, seria um outro nome para desmoralização. Fica agora a expectativa, né? A batata quente, quente, quente. Foi agora para o PGR, o Sakamoto.
que estão super acostumados a lidar com essas coisas. Quer dizer, não sei se dá para dizer que alguém está acostumado com um ex-presidente que vai dormir numa embaixada. É um caso, sei lá, é novo, né? É meio inédito, não é? Olha, Fabiola, eu fico preocupado. O Gonê tem um problema na mão, porque é o seguinte: é claro, todo mundo que está fora do bolso-verso, que é o universo paralelo em que os seguidores mais radicais do presidente Jair Bolsonaro vivem, sabem, né, entendem que essa passagem, esses 2 dias que ele passou na Embaixada da Hungria, né, do seu amigo o autocrata Viktor Orbán. Foi uma fuga. Ele estava lá, depois de entregar o passaporte, com medo que houvesse algum desdobramento e ele fosse para o Chilindró. Então, de forma preventiva, ele ficou lá dentro, né? A questão é que o Gonê vai ter que decidir o que ele deve estar. A questão não é nem para a cabeça do Gonê, nem se o que aconteceu, porque está claro o que aconteceu. A questão de certa forma, é uma dosimetria da reação. Porque, de um lado, ele tem o quê? Uma prisão preventiva, mas aí também tem Não, talvez uma prisão preventiva causasse, neste momento em que não tem ainda nem a denúncia formal contra Bolsonaro por conta da questão do golpe de Estado, talvez fosse too much neste momento, causasse uma celeuma, uma gritaria, né? Não que não houvesse base, mas causasse politicamente, não estou falando juridicamente, então uma tornozeleira, a obrigatoriedade dele bater cartão semanalmente na justiça, dizendo, tô aqui, não tô dentro de uma embaixada, né? Então, ele vai, na verdade, acho que a questão do Gonê é a dosimetria da reação e não necessariamente, né, o que aconteceu. Até porque é o seguinte, e acho que tem um ponto interessante, Fabiola, desde ontem circulam pelas redes bolsonaristas uma nova versão, porque o Bolsonaro disse que foi para lá para fazer articulações políticas, porque ele é um líder global, porque ele tem amigos em vários países, então ele passou 2 dias como se ele não pudesse ter uma conversa criptografada da casa dele ou de qualquer outro lugar. Não, mas vamos para lá, vamos ficar 2 dias refugiado comendo goulash. Então, o que que acontece é o seguinte, o Bolsonaro, dessa forma, ao falar isso, que ele passou 2 dias lá, que que seria ilógico acharem que ele ia fugir, porque ele falou, olha, não, eu já entreguei o passaporte, ou seja, eu sabia que o que o Moraes tinha feito foi uma ação cautelar, e se ele tinha feito isso, não seria preso. Imagina! Isso aqui eles criaram depois. Ele estava com medo, assim, de ser preso. Só que aí o que acontece? Ele gerou toda essa desculpa, toda aquela justificativa surreal entregue pelos seus advogados ontem, né? Que, cá entre nós, seria muito melhor ele ter dito que tinha ido caçar Pokémon, né? Tinha uns 3 ou 4 Pokémons na embaixada lá que ele não tinha ainda e ia passar caçando, do que falar o que falou. Só que o que que aconteceu? Simultaneamente nas redes bolsonaristas, nos grupos bolsonaristas, no WhatsApp, no Telegram, começou a circular uma versão ainda mais mirabolante. E aí aquela coisa, no Brasil, no fundo do poço, há um alçapão, né? Quando a gente achava que era um absurdo, como assim fazer negociação, né? Discussão política, surge uma nova versão do bolsonarismo dizendo que, na verdade, a inteligência húngara descobriu que havia matadores de aluguel contratados com a ajuda da Venezuela, olha só, né, para matar o Jair, e aí ele foi se refugiar dentro da embaixada, né? Aí você fala assim, gente, pera, mas ninguém, tipo, isso é tratar a população como idiota. Então, e aí é isso que, na verdade, eu gostaria até de questionar os seguidores mais radicais do presidente da República. Vocês não se sentem mal de receber isso e acreditar? Sabe? Isso é tratar. Já falar que ele foi para a embaixada para discutir política, já é tratar a população inteira brasileira como idiota. Chamar o Alexandre de Moraes e o Paulo Gonet de burros. Agora, essa versão que especialmente foi para os seguidores é dizer que o rebanho bolsonarista realmente é dodói da cabeça, né? Porque o único assassinato que temos aqui é da lógica, do bom senso e da razão, e não está sendo cometido por pistoleiros venezuelanos, mas pelo Carluxo, que é o responsável pelas redes sociais do pai.